Bom, meus amigos, hoje eu vou analisar o crânio do Nicolas Ferreira, um jovem na política brasileira muito conhecido, né, viraliza bastante nas redes sociais. E hoje eu vou falar um pouquinho do crânio do guerreiro filosófico na política, né, pessoas que têm uma certa inclinação física, sensorial, mas mesclam isso com muita capacidade criativa, filosófica e espiritual. A lógica costuma se mesclar um pouco mais com a capacidade sensitiva, instintiva. É como se fosse um guerreiro com a mente de um pensador, né? Em parte existe uma frequência para a guerra, em parte existe uma frequência para o campo das ideias, né? A lógica só está ali para conectar esses dois pontos. O mais interessante é que os políticos, eles lidam numa camada da sociedade que afeta diretamente as pessoas, né? Realmente os políticos, eles trabalham muito no campo das ideias, criatividade, filosofia, espiritualidade. Vamos definir a sociedade em três camadas aqui. Três principais problemas que a sociedade precisa resolver, para a gente entender onde os políticos se encaixam, né? A sociedade sempre vai precisar cuidar da parte energética, trazer recurso, né? Energia, a gente extrai isso da natureza. Árvore, água, luz solar, comida, carne, né? Vegetais. A gente sempre está extraindo energia da natureza. Então, pessoas mais braçais, pessoas que são mais físicas, sensitivas, instintivas, são boas para essa camada, né? Elas são melhores com o corpo, com os cinco sentidos, são mais duras, mais resistentes, né? Existem pessoas que lidam mais com a parte técnica da sociedade, né? Estruturas, ferramentas, tecnologias, armas, ciência, dados, né? São problemas mais técnicos, estruturais, logística, por exemplo. Quando falamos do campo das ideias, gestão humana, estamos falando de lidar diretamente com as pessoas, né? Então estamos falando de leis, arte, cultura, religião, né? Negócios, soluções, empreendimento, comunicação. Os artistas, escritores, comunicadores, os arquitetos, são pessoas que lidam mais no campo das ideias. Elas servem ao ser humano de forma mais direta, né? Muitas vezes o produto é entregue dentro da mente do ser humano. E se eu tivesse que definir a camada da sociedade em que os políticos atuam, é essa camada do campo das ideias, gestão humana, criatividade, filosofia, espiritualidade, né? São pessoas que, quando os recursos estão chegando e as estruturas estão montadas, ali elas performam muito bem. Elas atuam bem lá no centro da sociedade, no meio dela, né? Exercendo influência direta sobre as pessoas que vivem em grupo ali. Se a gente estivesse numa aldeia antiga, primitiva, o político seria comparado ao xamã, comparado ao o líder da tribo ali, né, o cacique, né, pessoas que lidam com outras pessoas. Porque a sociedade ela sempre vai ter esses três problemas: energia, estrutura e gestão humana. E as pessoas vivendo em grupo, elas são um problema, né? É necessário haver regra, conduta, né, educação. Você direcionar as pessoas para que elas possam conviver da melhor maneira possível em sociedade, tanto estipulando leis ao redor delas, quanto princípios, valores, costumes dentro da mente delas, né? Então, o político ele exerce um papel muito direto nessa questão de servir ao ser humano diretamente, ali, dentro da mente dele, né? Então, o interessante é que o crânio do Nicolas Ferreira é o crânio que eu chamo de guerreiro filosófico, né? Vamos ver isso aqui um pouco melhor. Primeiro, o Nicolas, ele tem uma testa quadrada em rampa, né? É uma testa que ela é um pouco mais puxada para trás e tem um volume médio, né? Pessoas assim, geralmente, costumam mesclar lógica e sensibilidade com um pouco mais de facilidade. Em parte, conseguem fazer lógica profunda, entender detalhes de forma técnica, estudar a matéria, gastar tempo e energia acumulando dados para chegar em conclusões mais precisas. Mas também conseguem utilizar a lógica rápida, que é aquela lógica que a gente utiliza nos esportes, né? Pensar e agir rapidamente. A velocidade entre
o corpo e a mente, o sincronismo, acaba sendo um pouco mais aguçado. É uma característica, em parte, de guerreiro. Lembra que eu falo que os híbridos transitam entre várias camadas, né? Eles conseguem ser físicos, corpóreos, instintivos, mesclados com criatividade, filosofia, espiritualidade. Eles conseguem, em parte, ser mentais, em parte, ser físicos, sensitivos, sensoriais. Tem híbridos que eles são muito lógicos e muito físicos, corpóreos, instintivos. Tem híbridos que eles são mais criativos, filosóficos, espirituais e mais lógicos, né? E tem outros que são mais físicos, sensitivos, com criativo, filosófico, espiritual, enfim, varia de híbrido para híbrido. No caso do nosso querido Nicolas aqui, ele é o perfil de crânio guerreiro filosófico, ele tem essa configuração no crânio, né? Então a testa costuma ser menor do que o rosto. O rosto é na mesma proporção do topo de cabeça, a nuca costuma ser média, né? Então é como se essa configuração, em parte, tivesse genética de guerreiros, caçadores, sobreviventes. Em parte, pessoas muito intelectuais no campo das ideias, né? Como se a genética mesclasse isso. Então, não necessariamente o político ele é o cara mais técnico nos assuntos. Também ele não é o mais operacional, mas ele costuma ser muito intelectual, muito mental, nessa questão da visão de cima. Pode pegar um político, um advogado, um artista, um líder religioso, né? Todos eles estão atuando ali em uma camada da sociedade ligada ao campo das ideias, né? Entendem o ser humano, entendem sobre ciências variáveis como clima, geografia, antropologia, ciências sociais, comportamento humano, psicologia, né? Existe ali uma capacidade mental mais puxada para compreender a sociedade, os seres humanos, vendo de cima, né? Políticos precisam entender de massa, precisam entender de geopolítica, né? Eles precisam ter ali uma capacidade realmente de ver a sociedade um pouco mais de cima. E o interessante do perfil de crânio do guerreiro filosófico é que, em parte, ele está na guerra, em parte, ele está no campo das ideias. O guerreiro filosófico, ele geralmente está em guerra. Pode ser guerra mental, pode ser guerra física, sensorial, mundo aberto, né? Então, esse perfil de crânio aqui, ele costuma performar tanto no atletismo, quanto em áreas como o direito, né? Como a filosofia, a arte, a música, né, comunicadores. Pode pegar os maiores comunicadores do mundo. Vamos pegar o maior youtuber do mundo, MrBeast. Tem exatamente essa configuração de crânio aqui. Você vai perceber que muitos jovens promissores ali na comunicação, eles costumam ter uma inclinação para esse perfil de crânio. A testa não é totalmente volumosa, muito grande, também não é pequena e reduzida, né? Geralmente é quadrado em rampa ou arredondado, às vezes formato quebrado, mas dificilmente é aquela testa muito lógica, muito científica, muito volumosa, né? Volto a dizer, lógica profunda não é necessariamente a maior habilidade de um político. Tem muito político aí que deve ter lógica profunda, deve ser muito dos dados. Mas o político, ele geralmente busca a visão de cima, ele busca ver de cima primeiro para depois entrar em detalhes, né? Já o cientista, ele vai diretamente em detalhes específicos, ele até está estudando o todo, mas ele está sempre se aprofundando na matéria, nos detalhezinhos, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa, ela costuma ser muito mental, né, para entender questões lógicas, ela costuma ser mais mental ainda para transitar no campo das ideias, né? Então, entre um político, um cientista e um atleta, a diferença entre eles é que um é mais físico, sensitivo e instintivo, corpóreo, é bom para lidar com o corpo, pressão, estímulo físico. O outro é mais mental na parte técnica, lógica, detalhe, né? E o outro é um pouco mais focado aí na visão do todo. Costumam ser mais estrategistas, né? Costumam ter uma capacidade maior aí para realmente resolver problemas complexos de forma simples, traduzir questões complexas de forma simples, né? Então, o político não é o mais operacional, o político também não costuma ser o mais técnico,
mas ele é o mais criativo, filosófico, espiritual. Então a testa quadrada em rampa, igual a que o Nicholas tem aqui, é muito presente entre comunicadores, né? Por isso que você vê que ele é bem desembolado na comunicação dele. É um cara bem solto ali, né? Consegue se expressar para as massas, mas também consegue se comunicar com pessoas muito intelectuais, tá vendo? Então, vamos analisar aqui um pouquinho o perfil de nuca do Nicholas também. Lembra que eu falei que o guerreiro filosófico ele transita entre a lógica e a intelectualidade? Né? Então, olha aqui, os híbridos geralmente eles têm uma nuca média, não é uma nuca curta, reduzida, nem uma nuca muito alongada. Quando a nuca é muito curta, a pessoa tem mais facilidade para acumular massa corporal. Quando a nuca é muito alongada, a pessoa já fica mais magra, né? Ela tende a perder massa com mais facilidade. Quando a nuca é média, ela costuma adquirir ali um corpo de velocista, que eu chamo, que é aquele corpo que consegue ganhar massa no centro, as pontas são mais finas, né? Então, o corpo acaba ganhando mais eficiência para mobilidade e velocidade. Ou seja, se você olhar para o corpo do Nicholas, mesmo jovem, você vai perceber que ele não é o cara mais magrinho, sequinho, raquítico. Ele também não é o cara mais brutão, fortão, né, com muita força. Mas existe um equilíbrio ali, né? Então, uma característica em comum que a maioria esmagadora dos grandes políticos tem, topo de cabeça elevado, né? Alguns políticos têm a nuca mais alongada, outros têm a nuca mais curta. Alguns têm a testa mais volumosa, outros têm um pouco mais reduzida, né? Outros têm uma testa média. No caso do Nicholas aqui, nuca média, testa média, né? Então, lembra, os híbridos eles são mais adaptáveis. Eles têm aí características mescladas e geralmente eles não são especialistas demais em um assunto, mas eles têm capacidade para se interessarem por vários assuntos. No caso do Nicholas aqui, eu acredito que fisicamente ele deve ter uma capacidade aí de velocista, não é o cara mais resistente, não é o cara mais forte, mas deve ter uma boa mobilidade e velocidade. Sensorialmente, ele também deve ter uma capacidade aguçada nos sentidos aqui, ó, mais mentais, né? Visão, olfato, audição. Você consegue perceber pelas configurações aqui. Olha o nariz é médio, olha a abertura do nariz. Quanto mais aberto é o buraco do seu nariz, maior a capacidade de oxigenação das células e puxar partícula de cheiro no ar. Quanto mais fino, menor o buraco do nariz, menor a capacidade de oxigenação das células, puxar muito oxigênio para dentro da estrutura, né? Mas muitas vezes tem capacidade para sentir cheiro com muita capacidade, né? Então, o Nicholas aqui é como se a configuração de crânio dele estivesse demonstrando que, em parte, ele é um atleta, um guerreiro, um caçador. Em parte também um cara muito mental, principalmente no campo das ideias, né? Ao topo da cabeça dele, como é que é bem elevado, tá vendo? Existe um volume, você consegue perceber que o crânio dele se puxa muito para uma área, ó. A testa é menor do que o rosto é na mesma proporção do topo de cabeça, a nuca é média, né? Então, configurações de crânio assim costumam puxar muito para os sentidos mentais. Olfato, audição, visão, né? Tem até um vídeo que eu lancei recentemente aqui no canal falando dos 5 sentidos, mostrando como a engenharia deles, né, é muito inteligente, como é que eles estão posicionados de forma com que os sentidos mais mentais estão mais próximos do cérebro, gerando mais dados, e os sentidos mais viscerais, animais, estão um pouco mais afastados do cérebro, né? Então, lá eu explico um pouco melhor, basta digitar ali, analisando crânios, os 5 sentidos humanos. Você vai encontrar esse vídeo. Tem até uma foto do Alex Poitin ali. Mas, retornando aqui. Então, esse perfil de nuca aqui está muito presente em pessoas com esse corpo mediano, né, de velocista. Não é o mais forte, mais bruto. Não é o mais resistente. Consegue perder massa, mas também consegue ganhar massa. O centro do corpo acumula massa, o peito, bíceps, coxa. Quando chega na canela e antebraços, é mais fino ou médio, né? Então, a pessoa consegue projetar força no centro do corpo, velocidade nas pontas, né? Então,
O guerreiro filosófico ele é marcado por isso. Em parte, ele tem uma genética de guerreiro, caçador. Em parte, muito pensador no campo das ideias, né? A lógica consegue ser estimulada, ela é um pouco mais híbrida, consegue ir para o lado de lógica rápida, né, que puxa para acessibilidade, ação e reação, mas também consegue treinar esse lado de lógica profunda, né? Ser mais técnico, enfim. Outra coisa interessante sobre o Nicolas, vamos voltar aí no topo de cabeça. Olha só como, se você pegar da linha dos olhos e orelha e puxar essa linha para cima, né, você vai ver que o coco dele faz um ovo para cima. Puxa, né? Então, linha dos olhos e orelha marca aqui entre a boca e o queixo o volume de informação que tem aqui dentro bate com o que tem aqui em cima, né? Então, você vai perceber que ele é meio cocudo para cima. Observe para você ver, né? Isso é bem interessante. Não é todo mundo que tem essa característica aqui, tá? Esse topo elevado aqui, né? Então, muito presente nos políticos. Pode buscar aí entre grandes políticos, os mais destacados, tá? Porque aí já é um filtro. Igual os grandes atletas, você filtra ali e você já consegue perceber padrões entre os mais destacados, né? Então, o Nicolas ele tem bastante disso, né? Bastante dessa capacidade criativa, filosófica, espiritual. Se eu não me engano, eu acho que é ele que grava e edita os vídeos dele na rede social. Você vê que na filosofia, na troca de ideia, no argumento, é um cara que performa bem, pelo visto, né? Então isso eu vou comparar até com outros aqui logo à frente. Mas olha que interessante. Lembra que eu falei do nariz, né? Eu falei dos sentidos no geral. Os 5 sentidos, 2 ou 3 são bons, sendo que um deles é excelente. E no caso aqui do Nicolas, olha o nariz, ó, olha a abertura. Começa a perceber, os grandes políticos, os papas, os maiores advogados, os grandes juízes, geralmente eles têm uma abertura de nariz um pouco maior, né? Eles são muito mentais, então oxigenam bastante ali o cérebro para pensar. É tipo isso, tá? Só para deixar de forma bem simples. Então, um padrão que você vai perceber. Os políticos, geralmente, topo de cabeça muito elevado, o nariz é médio ou grande, a abertura do nariz costuma ser um pouco maior, né? Tem sempre exceções, tá? Mas a maioria esmagadora vai ter essas configurações que eu estou dizendo. Outra coisa que o político tem bastante também são olhos de pastor e olhos de caçador, né? Os grandes políticos, os tubarões mesmo, a galera que tá jogando um game ali que você vê que é até muito perigoso, né? Essa galera costuma ter um olhar que não é um olhar muito pacífico, não é um olhar de paz, de tranquilidade. Geralmente é um olhar pacífico, um olhar passivo-agressivo ou um olhar muito predatório, né? Então, vamos olhar os olhos do Nicolas aqui. Deixa eu ver em outra imagem, que eu acho que pode aqui. E fica bem melhor para ver. Olha que interessante. O Nicolas é um cara que tem a bolinha dos olhos pequena, indo para a média. Ela não é totalmente reduzida, né? Igual de grandes caçadores, predadores. Os olhos são médio arqueados, né? Em parte, eles lembram olhos de presa, mas em parte também lembram olhos de caçador, né? Eles são um pouco precisos também, um pouco simétricos aqui. Então a pessoa acaba tendo esse lado caçador instintivo, visão focada, né? Mas também em parte mescla com esse olhar pacífico das presas. Os líderes, por exemplo, eles costumam ter olhar de pastor, né? Ou caçador. É um olhar que passa mais confiança. As pessoas olham, principalmente as pessoas mais inocentes, mais simples, elas olham e sentem confiança ali naquela pessoa. Os olhos são o sentido mais mental do ser humano e eles, além de capturarem muitos dados, eles também revelam muitos dados, eles expressam. Não existe outro sentido seu que expressa mais sobre você do que seus olhos. Você pode olhar para a orelha de uma pessoa, para o nariz, para a boca dela se movendo, até para o próprio corpo. Todos eles vão dizer menos sobre uma pessoa do que os olhos dela. Através dos olhos, se a pessoa está triste, se ela está surpresa, se ela está ansiosa.
né, angustiada, você consegue sentir ali quando ela está eufórica, quando ela está exercendo sua gratidão de verdade, dá para saber, né? Então, se ela é inocente, enfim. Então, os olhos do Nicolas aqui seriam os olhos de um pastor, né? É o cara passivo-agressivo. Em parte é pacífico, sociável, né? Em parte também é guerreiro, caçador, combatente, né? Então, um exemplo aí. Sabe onde tem muitos olhos de pastor e caçador? Nas forças especiais. Pode olhar, né? Se você é das forças especiais, se você faz parte de alguma força da polícia, comece a observar os guerreiros ali da sociedade. Você vai perceber que geralmente ou tem olhos de pastor ou olhos de caçador. Dificilmente tem olhos de presa, aquele olhar muito arregalado, muito expressivo, bolinha dos olhos muito grande, a parte branca aparece demais, os olhos, eles às vezes até são mais afastados, né? Não, dificilmente tem essa característica ali entre os brutos mesmo, os que são linha de frente, os cara que peita, né? Maluco que sobe em favela trocando tiro. Cara, raramente, é muito raro você ver um cara ali com olhos de presa. Muito raro. Geralmente, olhos de pastor ou olhos de caçador, né? Então, só essa pequena observação para você perceber aqui, né? Ah, lembra que eu falei da nuca do Nicolas? Nuca média, né? Olha aqui que interessante, ó. Olha o corpo. Ó, o braço, o bíceps dele, o centro do corpo, tá vendo? Ó, até o pescoço. Você consegue perceber que ele é um cara que, de certa forma, ele tem um certo volume de massa, né? Ele não é aquele cara magrelinho, sequinho, tipo um etíope, corredor queniano, sabe? Você vê ali que a pessoa é bem magra, né? Os ossos no peito, né? No antebraço ali, tudo aparece mais facilmente. Até na saboneteira aqui, enfim. No caso do Nicolas aqui, ó, massa centralizada, as pontas começam a se afinar um pouco mais, né? Então, ó, opa. Então aqui no corpo, ele com a esposa, ó, olha os braços, olha o centro, a canela, coxa, né? Então o corpo aqui acumula mais massa. Se ele começa a malhar, fazer muito exercício, ficar parrudo, ele vai ser aquele cara que fica parrudão no meio. Nas pontas já começa a ter mais dificuldade para ganhar massa. No, no antebraço, na canela, são médios ou finos, geralmente, entendeu? Então, só você vai poder observar aí depois. Aqui a gente tem também o Pavanato, né? O Pavanato é outro cara aí também, que ele é polêmico como o Lucas, o Nicolas, na verdade. Acho que esse aqui é Lucas Pavanato o nome dele. E olha que interessante as configurações que eu falei contigo, ó. Aos olhos, o que que você acha? São olhos de presa ou olhos de caçador? Ou olhos de pastor? Né, ó. Vamos pegar a bolinha dos olhos do Nicolas aqui. Olha lá. Né, ó. Os olhos são, vamos dizer, médio arqueados. E a bolinha é pequena indo para média, né? Então a pessoa não tem uma expressão de caçador, de derramador de sangue. Também não tem aquele olhar de pessoa totalmente pacífica, né? E quando você olha aqui também para o Pavanato, existe uma configuração nesse sentido. A bolinha dos olhos do Pavanato é até um pouquinho maior, né? Mas você percebe aí que o Pavanato não é um cara pacífico demais, também não é agressivo demais, né? Ó, configuração do crânio nuca média, um pouco mais reduzida do que a do Nicolas, e você vai perceber que o Pavanato ele tem um pouco mais de massa. De certa forma, ele é um cara um pouco mais parrudo. A nuca é um pouco mais reduzida, mas ainda assim é média, tá vendo? A testa também é quadrada em rampa, né? Porém, é um pouco mais volumosa. Então você vai perceber uma diferença sutil de comportamento entre eles. Um inclina mais para o lado emocional. O outro puxa mais para o lado lógico-técnico, né? Mas ambos estão ali com a testa quadrada em rampa, né? Ou seja, ambos têm uma certa inclinação para comunicação, conexões humanas, processar o que está ouvindo e também gerar uma frequência quando fala. Os melhores comunicadores têm isso, eles sabem ouvir muito bem e eles sabem falar numa frequência que conecta com as pessoas. Olha só.
Então você vai perceber esse padrão aí em grandes comunicadores, em pessoas que movem massas, pessoas que chamam atenção, né? Conseguem realmente gerar conexão humana. Quando o topo de cabeça é elevado, né? É uma mescla sensacional. A gente tem aqui o Kim Kataguiri também. Olha que interessante, ó. O Kim também tem uma testa quadrada em rampa, a nuca dele é média e os olhos dele já são mais cerrados. Olha que interessante. Já percebeu a diferença de comunicação entre esses três caras? Né? O jeito, o comportamento deles. Eles são passivo-agressivos, né? Mas existe aqui um comportamento diferente em pessoas com os olhos mais cerrados. Provavelmente ele tem aí genética que vem da Ásia também, né? Então, esse cara aqui, ele provavelmente é um pouco mais sagaz, né? Ele é um cara que tem uma sagacidade um pouco maior, né? Ele deve ter uma inclinação um pouco maior para esse perfil de caçador que eu estou falando, né? Enquanto esse outro aqui, ele já não tem tanta inclinação para caçador. Tem, pastor é a mescla de presa com caçador, mas provavelmente no comportamento entre eles ali, né? Esse cara aqui, ele deve ser um pouco mais predatório. Esse daqui, ele deve ser passivo-agressivo. E esse aqui também, passivo-agressivo, né? Então, a gente consegue observar aí, dando uma olhada no conteúdo deles, né? Então, perceba aí. Provavelmente, cara, é por isso que o Nicolas, ele tem mais facilidade para viralizar, né? Pavanato também tem um pouco. Pavanato parece ser um cara mais polêmico, né? E o Kim, ele é um pouco... Ele é um cara, assim, numa frequência mais discreta, vamos dizer assim, tá? Mais específica, né? Enquanto esse cara aqui, provavelmente ele sabe dizer coisas que movimentam as pessoas, que ativa elas, esse daqui também consegue, mas a filosofia dele talvez aí, a frequência que ele emite, né, é um pouco mais focada, assim. O comunicador, ele tem muito disso, cara. Ele mescla lógica e sensibilidade, entendeu? Então, quem tem um instinto um pouco mais predatório costuma ter a sensibilidade um pouco mais reduzida. Tá? Então, varia de pessoa para pessoa e performances. Então, existe um jeito desse cara aqui se comunicar que não é exatamente parecido com o jeito desse cara aqui se comunicar. Mas esses dois aqui já têm uma certa semelhança na sua comunicação. Por consequência, eles têm também configurações parecidas, já percebeu? No crânio, né? Então, de todos esses três, o Kim Kataguiri é o cara com o topo de cabeça mais elevado. Provavelmente, dos três, é o cara mais mental, mais intelectual, né? Mas esses outros dois aqui, o Nicolas e o Pavanato, eles devem ser intelectuais também, mas eles devem ter uma frequência de conexão maior com as pessoas, entendeu? Um pouco mais de facilidade para gerar essa conexão, entendeu? Então tudo tem uma consequência. Quando você é mental demais, geralmente você não é tão físico, corpóreo, né? Quando você é lógico demais, às vezes você não é emocional, sabe? Não é aquela pessoa com as emoções muito afloradas e por aí vai, né? Então varia de pessoa para pessoa. Mas a grande questão, o que é muito comum entre os políticos, líderes, inventores, criativos, estrategistas, comunicadores, topo de cabeça elevado, ó. Olha o volume de crânio na parte de cima que ele tem. É claro que ele está com o cabelo mais alto aqui, mas ó, a gente consegue ver onde o crânio dele está passando, né? Eu tenho os olhos treinados há muito tempo. Então, o volume aqui, se você pega da linha dos olhos e orelha, puxa para cima, o que tem em cima bate com o que tem embaixo. Tá vendo? Crânio híbrido. Todos os três têm o crânio híbrido, né? O Kim Kataguiri, ele tem um crânio um pouco mais puxado para o híbrido de 3 camadas que eu falo. Lógica, uma certa sensibilidade, capacidade física, instintiva, sensorial, mas também muita capacidade criativa, filosófica, espiritual, né? O Pavanato também, assim como o Nicolas. A diferença é que o Nicolas e o Pavanato têm a testa um pouco mais reduzida, né?
Então isso melhora na comunicação, isso ajuda na sensibilidade, na conexão, né? Ouvir o que está sendo dito, processar e emitir uma frequência quando vai falar, que geralmente conecta com a maioria das pessoas, né? Então, só você vai conseguir observar aí. Depois deixa nos comentários, me diga o que você achou dessa análise, se fez sentido, né? Se o Nicolas apresenta essas características que eu estou apresentando aqui, se o Pavanato, né? Se o, o Kim Kataguiri, né? Se esses caras aí, eles realmente apresentam essa característica de guerreiro filosófico. Em parte, capacidade física, instintiva, sensorial. O corpo costuma ser um corpo de velocista, a nuca é média, né? O topo de cabeça dos três é muito elevado. 2 têm olhos de pastor, 1 tem olhos de caçador, né? Então, você percebe aí a diferença de performance entre eles nas nuances, né? Então tem coisas que o Nicolas provavelmente é muito bom, se inclina mais do que o Kim Kataguiri, e vice-versa. Tem coisas que o Kim Kataguiri ele performa muito melhor do que o Nicolas e do que o Pavanato, enfim. Mas assim, é um comparativo bobo que eu estou fazendo aqui, né? É bem geral, bem aberto. Mas, no geral, o guerreiro filosófico, ele lida com a guerra, ele é capaz de ir para ambiente hostil, dureza, pressão, dor, escassez. Mas ele também performa muito bem no campo das ideias, entender o ser humano, a sociedade, visão de cima, né? Consegue realmente entender o ser humano mais de perto. Costumam ter muita capacidade para resolver problemas, para pensar sobre a vida, entender questões complexas, né? Mas também conseguem ter muita conexão com o divino, criatividade, filosofia e espiritualidade, tá vendo? Né? Então, os líderes em si, a maioria esmagadora tem muita capacidade espiritual. Existe ali já naturalmente nessas pessoas. Alguns exercem mais, outros exercem menos. Até o próprio ateu, a pessoa que ela busca questionar o lado espiritual, a religião. Até o ateu, os maiores ateus do mundo, eles têm o topo de cabeça elevado, né? Você pode perceber ali, são pessoas que a frequência mental consegue gastar energia com esse tipo de assunto, gasta energia ao ponto até de estudar profundamente para questionar. Olha que interessante, né? Então, uma coisa é a condição natural da pessoa, as genéticas que ela herda, né? As características que vêm com essa genética. Outra coisa é o ambiente que ela se desenvolve, né? Como aquilo foi sendo estimulado ao longo da vida. Então, observa aí, depois me fala. Também, se você quiser uma análise, basta solicitar ali através do site, tá? No site você consegue ter acesso aos tipos de análise de áudio, de vídeo, né? Também a consultoria comigo, mas por lá você consegue solicitar uma análise do seu crânio, se você está se identificando com o conteúdo. Em breve também vou liberar um espaço ali para você solicitar uma análise de alguém específico para sair aqui no canal, né? Então, vou disponibilizar isso também em breve, talvez essa semana ainda, mas já tem gente me pedindo há um bom tempo para escolher, né? Eu tenho uma lista gigante ali de pessoas que pediram nomes, e você já deve ter percebido, né, que a frequência ainda de gravação não é tão alta, então aquela lista ainda vai demorar a se esgotar. Mas se você quiser furar a fila, né, você já contrata ali no site, envia o nome da pessoa, uma foto só para eu saber quem é direitinho, e em breve sai no canal. Dentro de uma semana, né, você contratou, no máximo em uma semana eu vou gravar e vou postar aqui no canal. É claro que vai passar por um pequeno filtro, tem pessoas que eu não posso postar, né, porque afeta diretamente o meu algoritmo, então eu sempre vou avisar de volta, né? Então, só para você saber aí.